Bom, eu queria perguntar para vocês se vocês querem uma coisa com emoção ou sem emoção. Aguenta? É muito bom estar na presença dessas duas pessoas preciosas aqui, que eu fui muito correndo atrás, que não conseguia contato deles, porque a doutora Bernadette sempre falou do Lucas, porque o Lucas é um guerreiro, o Lucas é demais, que a mãe dele também, e eu ficava triste que eu não conseguia encontrar esses dois. Eu andei o ano passado pelo Facebook, acabei encontrando a Luciana, mas foi tão fácil mesmo. Eu fiquei mandando um recadinho para ela, super feliz, porque ela também tem um Davi. E eu escrevi lá: Luciana, estou super feliz por te conhecer, e nós temos muitas coisas em comum, nossos filhos têm a distrofia, e também temos mais 2 filhos. Então, vou atrás dela. Mandei um recado num dia, mandei no outro, nada. Depois de 1 mês que ela me responde, mas eu já estava fartando quase, né? Não conseguia essa moça. Então, eu estou muito mesmo feliz da presença de vocês, que são uma bênção para a minha vida. A Luciana, ela é graduada em Letras e Pedagogia pela Faculdade de Ciências de Botucatu, supervisora de ensino da Fundação Bradesco em São Paulo. Queria uma salva de palmas para você. Essa minha amiga é um pouco exagerada. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui, né? E a Carla também é muito querida, a gente faz 1 ano só que nos conhecemos, mas parece que somos amigas aí há anos. Então Deus tem os propósitos aí para as nossas vidas. E parabéns pela iniciativa, né? Acho que momentos como esse, eventos como esse tem que acontecer bem mais, porque muitas pessoas desconhecem, né, as distrofias, desconhecem quantos meninos e meninas aí têm essas patologias e muitas vezes estão carentes de informação, né? Então, essa iniciativa, ela nos motiva, né? E eu estava falando aqui para a Carla, né? Nós como mães temos que fazer algo mais, né? Temos que criar outras possibilidades aí, mas nós falaremos sobre isso, né, Carla? Então, eu vou procurar ser breve, porque o Lucas também, que é o ator principal aqui, vai poder falar um pouco mais, mas eu queria contar, né, testemunhar aqui um pouco como foi essa trajetória, porque a gente sabe que quando nós ouvimos um testemunho de alguém, ele nos edifica, ele nos fortalece para que a gente possa pensar, né, se foi possível na vida dessa pessoa, dessa família, por que não na minha? Então, eu sei que Deus tem um propósito da gente estar aqui hoje, né? É compartilhar com vocês um pouco do que tem acontecido na nossa vida. Então, eu sou Luciana, né? Tenho 48 anos, tenho Lucas e Davi, né? Sou casada pela 2ª vez, e tudo começou quando o Lucas tinha uns 4, 5 anos de idade, que eu já observava algo diferente. Ele andava na ponta dos pés, caía com uma certa frequência, e fui buscando
em consultas com ortopedistas para saber qual era o problema. E passei por vários ortopedistas e falaram, não, tem que usar botinha, mas isso não me convencia. E aí fui buscando outros médicos, até que um médico do SESI, que na época eu até trabalhava no SESI, e ele tinha uma parte de assistência médica, e um médico ortopedista disse pelo exame clínico que o Lucas poderia ter alguma coisa muscular, né? Alguma deficiência muscular, e me encaminhou para um neuromuscular da Escola Paulista de Medicina. E aí, pelo exame clínico, ele já observou algumas, né, fez algumas considerações, mas falou que ele precisava fazer um exame na USP, uma biópsia muscular, para detectar se realmente era o que ele imaginava. E aí, para uma mãe que recebe, e assim, eu estou tentando resumir, mas assim, a forma como ele se colocou, que hoje a gente vê, né? Foi falado tanto aqui sobre acolhimento, sobre cuidado, né? E esse médico, ele não teve nenhum cuidado, ele simplesmente ele declarou qual era o diagnóstico e não me deu possibilidades nenhuma. Foi dando só como seria a progressão da doença. Sem ter feito o exame, né? Quer dizer, só pelo exame clínico, sem a confirmação da biópsia. Quer dizer, ele poderia estar enganado. Poderia. Então, para uma mãe que recebe uma notícia dessa, uma perspectiva aí de vida curta para um filho, não é fácil, né? Não é fácil a gente receber essa notícia. E depois eu fiz todo, né? Me encaminhei para a USP para fazer a biópsia, e esse exame demora um pouquinho, né? Demorou uns 2 meses para ficar pronto. Então, nesse período, você fica apreensiva, você fica mais angustiada ainda do que você já está. E confirmou-se, então, a distrofia de Duchenne. E a partir daí, isso, então, em 92, né? E a partir daí não havia, pelos médicos, não havia nada a se fazer. Era só hidroterapia e fisioterapia, não havia possibilidade de medicação, não havia nada. Mesmo assim, eu e o pai do Lucas, o Sérgio, nós não ficamos assim paralisados. Nós buscávamos em pesquisas na internet, possibilidades de tratamento, e para saber se fora do país havia outra possibilidade de tratamento, outras estratégias e tal. E nós vimos que não, que realmente o que estava se fazendo fora do país era realmente a hidroterapia e a fisioterapia, a manutenção, né, tanto respiratória quanto muscular e tal. E aí tinha algumas alternativas, alguns tratamentos alternativos em relação a massagens, alongamento, que isso a gente sabe que ajuda. E aí começamos a fazer um tratamento do Lucas na ABDIM, que é uma associação de distrofia muscular, que fica no campus da USP. É uma associação muito séria, muito bem estruturada. E nós ficamos aí um bom tempo com o Lucas sendo acompanhado por essa associação. Em 96, por intermédio da doutora Maiana Zatz, que é bióloga da USP, ela indicou um tratamento que estava iniciando no Hospital das Clínicas. E na época o Lucas também era acompanhado por Dr. Benny Schmidt, que era contra esse tratamento, né? Como era corticoide terapia, ele dizia que eram muitos os efeitos colaterais, que
era arriscado, que ele não indicaria. Mas nós resolvemos ir lá conhecer como era o tratamento, né, a que se propunha, e aí conhecemos a doutora Humbertina e a doutora Bernadette, e aí até hoje nós conversamos um pouco sobre isso, né? Naquela época era um tiro no escuro, né? Começar esse tratamento, mas apostando que os resultados iam ser favoráveis. E aí nós começamos esse tratamento. No começo, né, a criança ela incha bastante por conta do corticoide, e aí precisa ter toda uma preocupação com a questão alimentar, para não inchar tanto. E para uma criança de 8, 9 anos, não é fácil você convencê-la de que, olha, isso você tem que comer menos, né? Você tem que maneirar. Até hoje, né, é preciso ficar ali em cima, porque senão engorda bastante. Mas o Lucas sempre foi muito bonzinho nesse sentido. Ele nunca foi uma criança assim, não vou fazer isso. Sempre foi muito teimoso, isso até hoje, mas ele sempre foi muito obediente. Então, algumas coisas ele costuma não ouvir muito a mãe, mas ele, até a doutora diz, ele poderia se cuidar um pouco mais do que ele já se cuida, mas Deus tem um cuidado pela vida dele, né? E então começamos esse tratamento em 97, e desde lá o Lucas vem tomando a medicação, vem sendo acompanhado, continua desde aquela época fazendo hidroterapia e fisioterapia, né? Continua tomando todos os outros medicamentos que auxiliam aí, cálcio, vitamina C, etc. Mas nesse tempo todo houve um diferencial aí que eu acho que é muito importante a gente falar. A partir de 97, quando você recebe uma notícia dessa, você se desespera e você vai buscar alternativas. Então eu fui buscar me fortalecer espiritualmente. E aí busquei no espiritismo, no budismo, mas não encontrei muitas respostas. Mas quando eu resolvi, né, entregar minha vida a Jesus e deixar que Ele tomasse conta, né, da vida do Lucas, e coloquei na mão dele, né, a saúde dele e tudo mais, aí parece que Deus me preencheu com uma paz, com uma tranquilidade, para poder encarar todas as lutas, todos os desafios, porque eles sempre vão existir nas nossas vidas, mas Deus nos dá força porque para enfrentá-los com sabedoria, porque Ele quer que nós vençamos, né? Deus não quer sofrimento para as nossas vidas, Ele quer que haja vitória. Então, isso nos fortalece. A fé me fez fortalecer e, por consequência, também o Lucas, ele vai poder contar com maior propriedade aí. Mas o Lucas também viu em Jesus, né, as respostas que ele tanto buscava. Lucas também fez acompanhamento psicológico no começo, que é super importante, né, para você ter esse aparato aí também nessa parte, né, porque para uma criança que desde 8 anos ela já começa a sentir algumas limitações, isso, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não consigo correr mais do que isso? Então, é necessário também esse acompanhamento psicológico.
E a partir de então, a gente crê muito no milagre de Deus e continuamos aí buscando sempre alternativas, confiando que Deus usa, né, cada um aqui que é da área de saúde, né, tanto os terapeutas, quanto os psicólogos, quanto os fisioterapeutas, quanto os médicos, quanto os cientistas. Deus usa vocês para trazer a cura, para trazer esperança, para trazer, né, esse apoio que vocês todos nos dão muito, né? Hoje a gente tem aí, né, nesse tempo todo, um contato com tanta gente que sempre esteve ali do nosso lado, né? A doutora Bernadette é uma delas, é um anjo que o Senhor colocou na terra, porque é uma mulher que se dedica, né, por essa causa. Eu não queria chorar, mas difícil. Então, a única coisa que eu quero dizer, não desistam, né? Porque eu confio, eu creio que a cura virá, né? Então, é isso. Bom, bom dia a todos. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse simpósio, né, que eu creio que é o início de um ciclo aí de muitas novidades, muitas conquistas, né. Então eu vou me apresentar primeiro para vocês. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, sou formado em jornalismo pelas Faculdades Integradas de Rio Branco, em São Paulo, fica na Zona Oeste de São Paulo. E eu vou contar um pouco para vocês da história, dos desafios, das conquistas também. Então, vou falar um pouquinho como vamos dizer que eu comecei a entender um pouco mais sobre distrofia, entender o que estava acontecendo na verdade, porque durante a infância eu meio que não sabia direito, até porque meus pais não falavam comigo sobre isso, até porque eles também não sabiam a perspectiva, não sabiam o que realmente quais eram os tratamentos, quais eram as alternativas para que essa doença fosse controlada, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante entre os pais, a criança que é portadora da distrofia muscular de Duchenne é o diálogo, porque de conversar, de entender, dos pais realmente falarem, porque eu creio que isso faltou um pouco no começo, até porque era uma coisa nova, que não tinha muita perspectiva na parte da medicina, e isso foi depois fundamental, porque eu entendi mais sobre a distrofia, porque na minha infância eu não sabia muito o que acontecia, sabia que tinha alguma coisa diferente comigo, uma coisa que eu tinha algumas limitações físicas, algumas coisas que durante a escola, durante a infância foi alguma coisa difícil, porque tanto eu quanto na escola, os colegas, eles viam alguma diferença física em mim. Isso muitas vezes me incomodava, até porque eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu não sabia que tinha alguma dificuldade, mas não sabia realmente o que era. E durante o tempo meus pais não falavam mesmo, até porque eles acharam que isso poderia atrapalhar meu desenvolvimento na escola, tudo. E durante a infância eu comecei a perceber algumas limitações, como correr na forma de sentar, de levantar. Graças a Deus que o tratamento que eu comecei, né, que minha mãe já falou, com a corticoide, tudo, os efeitos colaterais, graças a Deus, não afetaram tanto o meu desenvolvimento físico, tudo, né? Até a doutora brinca comigo que Deus cuida tanto de mim que eu deveria fazer minha parte, porque Deus é tão bom que eu às vezes não me cuido tanto e estou, graças a Deus, muito bem, né? Mas desde cedo comecei tratamento
fisioterápico, tratamento na hidroterapia, que faço até hoje, tenho seguido mais, viu, doutora? Tenho melhorado mais essa parte. Isso tem me ajudado muito também. E a partir da infância foi um pouco difícil, mas eu fazia tudo normal, continuo fazendo tudo normal. Hoje eu tenho carta, dirijo, fiz faculdade, faço tudo normal. Algumas limitações, mas isso, graças a Deus, não interfere no meu dia a dia. Eu consigo fazer todas as coisas, trabalho. Não estou trabalhando no momento, mas trabalhei já em banco, em vários outros lugares. Mas, como minha mãe disse, a partir da adolescência, 12, 13 anos, que me ajudou muito a não desistir, a não desanimar, foi a parte espiritual. Desde os 12 anos que eu frequento uma igreja, né, uma igreja evangélica, né, nós somos cristãos, a família toda, né, de origem cristã. Isso tem me ajudado muito até hoje, porque nós sabemos que cada um deve fazer a sua parte. A gente tem que ter força de vontade, não pode desistir, mas a gente costuma dizer lá na igreja que Deus faz a parte dele e a gente também tem que fazer a nossa, né? Então, graças a Deus eu não desisti, sempre tive força e nunca desanimei, fiz todos os tratamentos, tudo que era pedido eu fazia. Eu lutava um pouco, até porque adolescente não é fácil também, né, lidar com essas coisas, porque quer fazer suas atividades, quer se divertir, né, ter o seu momento de lazer, mas a parte espiritual tem sido importante, tem sido a base mesmo, que tem me ajudado a ter lutado, a não ter desistido, porque as lutas foram muitas até hoje, né? Existem algumas dificuldades, mas com Deus as coisas ficam muito mais fáceis de ser vencidas, né? E aí foi a adolescência, né, no colégio, o preconceito foi algo um pouco difícil de conviver, mas as pessoas acabavam entendendo, né? Acabavam me ajudando mesmo, porque eu gosto muito de me comunicar, até falo um pouquinho mais, até eu brinquei aqui que estavam 20 minutos só na palestra, falei que 20 minutos era só apresentação. Mas eu acabei, na verdade, me adaptando ao mundo, à sociedade. No começo, a partir da adolescência, eu ficava um pouco retraído de pedir ajuda, de pedir algumas coisas, e me virava do jeito que eu conseguia. Então, nas vezes que eu mudava de colégio, trocava de escola, que foram poucas, mas a adaptação demorou um pouco até eu conhecer as pessoas, explicar o que acontecia. Então eu ficava um pouco fechado, mas a convivência, graças a Deus, na sociedade foi algo que eu consegui contornar, até porque agora eu lido muito bem com essa questão física, né? Porque graças a Deus eu tô muito bem. A doutora Bernadette sempre coloca o meu caso como exemplo lá no HC. Então, por causa da doutora aí, a doutora me fez ficar muito conhecido aí pelas pessoas, pelos pacientes, pelos médicos. Mas eu tenho certeza que, como minha mãe já disse, Deus tem um propósito nisso, né? Então, se Deus realmente tem feito essas coisas na minha vida através dos médicos, porque Deus usa os médicos, Deus deu essa inteligência, essa sabedoria aos médicos para realmente que ela fosse usada, para que a evolução mesmo da medicina, que tem sido muito grande, os tratamentos têm surgido, remédios, né? E porque quando eu comecei o tratamento, não tinha perspectiva nenhuma. Então hoje as coisas estão muito mais evoluídas, estão muito mais fáceis, o acesso tem sido ainda um pouco restrito, mas tem sido mais fácil às pessoas, né,
aos portadores de DMD, né, aos familiares mesmo. Então, o Hospital das Clínicas tem me assistido muito bem, eu tenho tido todo o amparato, a assistência de lá. Isso também tem sido diferencial na minha vida. Então, queria dizer para aqueles que têm distrofia, para os pais, que realmente continuem buscando, porque eu tenho muita fé que a cura está muito próxima, porque quando eu comecei não tinha nada, e hoje tem tantas novidades, tantas coisas boas, que muitas coisas ainda vão acontecer. A doutora Bernadette vai ter muitas conquistas ainda esse ano, os próximos, então eu creio que muitas coisas boas vão acontecer. Então, que não desista, porque assim como eu não desisti, como meus pais não desistiram, porque as lutas vêm, a dificuldade vem, o desânimo vem, mas é nesse momento que a gente tem que demonstrar força, né? Como o fisioterapeuta disse, que isso que dá motivação, que dá vontade de não desistir, de ele continuar trabalhando, é realmente isso, porque se fosse, infelizmente, depender da parte política, da parte da saúde, infelizmente isso ainda é muito precário ainda no Brasil. A gente tem que realmente ter a força de vontade, buscar mesmo fazer todos os trabalhos, todos os exercícios, toda a parte fisioterápica, toda a parte, tudo, né? Tudo que da parte física que for ajudar é fundamental, porque é difícil lidar com isso, é difícil quem está no começo, crianças, jovens, lidar com isso é muito difícil, mas eu creio que, assim como eu estou bem hoje, faço minhas atividades, eu tenho, até minha mãe fala que eu faço coisas demais, que eu me canso, a doutora sempre fala, cuidado com a fadiga muscular, a doutora sempre fala isso. Às vezes eu abuso mesmo das coisas, mas eu creio que se eu estou bem hoje como estou, se eu estou fazendo todas as minhas atividades normais, primeiramente por causa de Deus, e segundo, por causa dos médicos, né, por causa da medicina, por causa da evolução de tudo, que a parte medicinal tem realmente sido cada vez mais evoluída, tem sido sempre com novas descobertas, né? Então, realmente, para que não desista, porque assim como eu estou bem hoje, vocês também têm essa condição de estar bem, de estar nesse patamar, porque quando eu comecei não tinha nada, eu já estou como estou hoje, então hoje a parte medicinal tem realmente ajudado muitas pessoas, e volto a dizer que o Hospital das Clínicas tem dado todo o suporte para que eu esteja bem, para que eu faça acompanhamento, que eu faço 2 a 3 vezes por ano eu passo no HC, né? Até a próxima consulta já é agora em outubro. Então, basicamente isso. Eu queria deixar essa mensagem e dizer que podem contar comigo, se precisar, contato, conversar realmente, porque eu quero realmente ser útil, porque eu espero que as pessoas possam ver em mim essa referência, esse modelo, para que eu possa realmente fazer a diferença, porque se eu estou assim, eu quero que outras pessoas, outros jovens que são portadores de distrofia muscular, possam também estar nessa evolução que eu tenho tido até hoje. Então, basicamente é isso. Queria agradecer a todos, a Carla, o seu esposo, o Fabiano, e a doutora Bernadette também, que nos convidaram para estar aqui nesse simpósio. E é isso. Espero que tenha sido útil a palestra. Só mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu até estava comentando com a Carla, que nós como pais, muitas vezes, ficamos esperando aí
iniciativas do governo, iniciativas dos órgãos públicos, e ficamos à mercê, né? E como a senhora, como é o nome da senhora? Marinês? Como a dona Marinês falou, temos que lutar, sim, pelos direitos, né, dos nossos filhos. E então, muitas vezes eu, hoje pensando, né, isso me fez refletir que nós, como mães e pais, temos que nos unir mais, temos que montar associações, temos que mostrar aí para os nossos políticos a carência que a saúde está nesse país, né? Então, eu sei que a doutora Bernadette também tem esse viés aí político e conseguirá aí muitas coisas, já conseguiu e vai conseguir muito mais, mas nós, como pais, também temos que nos mobilizar para conseguir muito mais ainda condições para os nossos filhos, porque assim, coisas simples, né? O Lucas não anda de ônibus porque é super difícil, e para o Wellington deve ser também, para subir uma escada no ônibus, mesmo no cinema, uma cadeira dessa, para eles é super difícil, e eles não são cadeirantes. Então, assim, o cinema ou tem aquele espaço para cadeirante, ou é a cadeira normal, quer dizer, não tem uma cadeira fixa que para eles levantarem é mais seguro. Então, são coisas, detalhes, que se nós não pontuarmos enquanto cidadãos, eles não vão mesmo se preocupar. Então, assim, isso é 1% só do que pode ser feito, né? As ruas esburacadas, ainda, muitas ruas, né? Em São Paulo, a gente viu ali, na região da Paulista, eles fizeram toda uma reforma, fizeram adaptação nas calçadas e tal. Mas quantas e quantas cidades aí, a gente vê aí, eu viajo muito pelo Brasil aí, por conta do meu trabalho, e a gente vê a carência, né, tanto no transporte público, tanto no calçamento, tanto em estabelecimentos comerciais. Não há essa preocupação com quem tem dificuldade, né? E mesmo o idoso também ele passa por essa questão. Então, nós temos que exigir desses políticos. Então, por isso que nós temos que ter muita consciência na hora de votar, porque as promessas são muitas. A gente vê aí no horário político, todo mundo promete o impossível, mas na hora de cumprir mesmo, né, essa questão da corrupção, que é uma vergonha para o nosso país. Então, tudo isso, nós como cidadãos temos que exigir. Nós temos direitos, e eu acho que isso falta um pouco em nós como pais e mães aí, né? A gente acaba fazendo aí, dando o nosso jeito, e não cobra também do governo e dos políticos desse país condições melhores. Então, eu acho que está na hora da gente se unir mais e mostrar mais a nossa cara, né? Graças a Deus que existem iniciativas como essa, e faremos muito mais, né? Então, mais uma vez, parabéns, Carla, pela iniciativa. É uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, e como eu falei, né, eu creio que a cura está próxima, e Deus vai usar e já tem usado tantos profissionais da saúde para estabelecer a cura, e para que todas essas crianças, né, independente de qual tipo de distrofia, mas todas as doenças genéticas aí, sejam descobertas a cura através das células-tronco. Então, hoje em dia a gente vê muito mais perspectivas do que há 20, 15 anos atrás. E eu sei que, né, eu oro muito para que isso ocorra o mais rápido possível, né? Então, mais uma vez eu agradeço. E depois eu até tinha um blog, tem lá o blog, mas eu pela correria, parei de alimentar. Mas eu falei para a Carla, nós vamos retomar aí um blog, para que as mães, né, nós nos comunicarmos, porque tem mães aí, a partir desse blog, mães do Brasil entraram em contato comigo, e aí eu indicava o Hospital das Clínicas. Claro, é uma referência, mas temos que ter outros centros de referência no estado de São Paulo todo, né? Porque crianças que muitas vezes não têm condições, que têm que ir até São Paulo
para passar lá em tratamento e consulta. Por que não expandir essas questões para os centros aí de saúde municipais, né, que podem ter também a mesma estrutura? Então, isso tudo, sabe, esse evento aqui me motivou para arregaçar as mangas, né? Eu vi que eu não fiz nada até hoje. Então, está na hora de começar a me movimentar mais e agilizar um pouco mais esse processo. Obrigada. Queria muito agradecer a vida de vocês e realmente vocês puderam perceber que eles me trazem esperança, eles me trazem vontade de viver, vontade de superar, porque realmente é difícil. O dia a dia é difícil, mas nós precisamos pensar assim, porque a nossa vida é vida que Deus nos deu. Nós temos que cuidar dela e cada vez mais sermos felizes, né? Então, eu agradeço muito pela vida de vocês. Eu queria só falar uma coisinha aqui do Lucas. Acho que ele não lembra disso, não. Um momento de maturidade dele, de percepção, de uma alternativa, uma boa sacada dele de como lidar com a questão. O Lucas, ele não disse, uma das identidades dele, que ele é um palmeirense de primeiro, sofredor com a maravilha. E, assim, o grande sonho desse menino era ser jogador de futebol. Quando ele era pequeno, ele falava, o que você quer ser jogador de futebol? Eu falei, esse negócio não vai dar muito certo. E aí ele foi crescendo e sempre muito... chega nas consultas, indaga muito, ele sempre é o último, né, Lucas? Porque a gente pode sair 10 horas da noite, 11 horas, né? E, enfim. E aí um belo dia ele chegou comigo e falou assim, doutor, estou pensando na minha vida. Eu sempre quis ser jogador de futebol, mas olha para mim, eu sou baixinho, gordo e tenho distrofia, não vai dar certo. Então eu vou ser jornalista e eu pretendo ser o melhor comentarista esportivo. Lembra disso, Lucas? Você tinha uns 12, 13 anos, né? Então, se Deus quiser, em breve a gente, né, vai caminhando para essa conclusão. Ele está no processo de amadurecimento, de conhecimento da profissão e tudo. Mas é interessante a percepção. E igual a ele, outros, né, vão superando mesmo e vão entendendo, né? Não adianta eu, Bernadette, de 1,63 m, chegar na frente do cirurgião plástico com a foto da Gisele Bündchen e falar, eu quero ter esse corpo de uma mulher de quase 2 metros de altura e assim, entendeu? Nada a ver, né? Então a gente tem que aprender a lidar com as questões e, obviamente, né, se aceitar. Eu acho que o segredo é bem esse. E tem uma outra coisa que, como profissional da saúde, eu acho que eu fico extremamente brava quando eu vejo prefeito, candidato a prefeito, falar que saúde, problema de saúde é médico. Não é. Nós vimos aqui nesse simpósio que quando nós falamos em saúde, é importante pegarmos, que nós não temos mais nas nossas educações básicas conceitos corretos de cidadania. Saúde é um conceito amplo, não é um conceito físico apenas. O médico é um dos instrumentos, um dos profissionais aí. Então, saúde é um equilíbrio, um bem-estar biopsicossocial, né? Então, não tem como você falar em saúde se você não tem uma educação correta, se você não tem condições para inserir um caso no paciente ou a pessoa normal mesmo, né? Hoje nós temos que contar com cotas para a inclusão de negros na universidade. Se esse indivíduo tivesse o direito à educação desde cedo, independente da sua classe social, da sua raça, não precisava de ter protecionismo do governo para isso, como se ele fosse incapaz de atingir uma universidade. Está errado. Então, assim, nós temos que mudar os nossos próprios conceitos. Quando você chega num posto de saúde, tem um pobre coitado de um médico, de um enfermeiro, sozinho, que não tem tempo de ir ao banheiro. A gente esconde que vai ao banheiro, porque senão você apanha, né? Está errado isso. Agora, ninguém faz obra de saneamento básico,
horta comunitária, sabe? Coisas básicas que se a gente prevenisse, nós não conseguiríamos fazer. Esse tema é um tema que nós trabalhamos com as doenças neuromusculares, são doenças complexas, são raras, a maioria são muito raras, estão dentro dos conceitos de raríssimo. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de doenças raras, o limite na incidência, para classificar uma doença de rara, é até a incidência de 1 para 2.000 indivíduos acometidos com uma determinada doença, ela pode ser considerada uma doença comum. A partir de 1 para 2.000 indivíduos acometidos de qualquer doença, ela já é considerada uma doença rara. A partir de 1 para 5.000 pacientes, ela já é muito rara. Então, a distrofia de Duchenne, ela está numa vertente de quase se transformar numa doença comum. É a segunda doença genética mais frequente na infância. Depois dela, dentro do grupo das neuromusculares, vem as amiotrofias, que é 1 para 10.000. E ao longo delas, N outras. Só para conhecimento de vocês, os indivíduos, portanto, quando se toma uma decisão governamental de implantar redes de reabilitação, etc. e tal, esse tipo de doença não é contemplada, ele não existe nas estatísticas oficiais desse país. Então, nós estamos chovendo no molhado mesmo. Você fica gritando, oh, eu existo, mas você é minoria, você não tem estatística oficial, portanto, você não tem como voz ativa. E é bem essa questão, é uma questão ampla, né? Nós esperamos muito que a coisa caia pronta, né? As pessoas, de modo geral, não vão lutar luta, não. Arregaçar as mangas e dar a cara para bater não é fácil. Isso em todas as esferas. Então, nesse tipo de doença, hoje, por exemplo, o grande propulsor desses processos todos são, como ontem eu já comentei, são fundos internacionais financeiros que são obtidos através de doação da iniciativa privada dentro das leis de incentivo fiscal e que é mobilizado por opinião pública. Quem movimenta, quem gera opinião pública é o cidadão, não é o político, não é o técnico. O técnico é instrumento, ele faz parte do processo aí do indivíduo. Então, assim, usar o slogan saúde não é posto de saúde não é construir hospital. Saúde é você prevenir o indivíduo para ele ir ao hospital o mínimo possível ter que ir lá. Para vocês terem uma ideia, eu já fui diretora de um grande hospital em São Paulo, da emergência. Quando eu assumi a emergência, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando me explicaram o que queriam de mim, eu falei, tá bom. Para vocês terem uma ideia, na emergência infantil, 60% das crianças não eram para estar na emergência. Criava aquela confusão, aquele tumulto, atrapalhando a assistência dos 40% que estavam realmente correndo risco de vida. Aí nós estabelecemos critérios para atendimento por gravidade, não por chegar no horário de ficha, a gente nem olhava a ficha. Eu olhava a triagem que a enfermeira fazia. E esse sim, você vai implantando isso, você vai criar um conceito, implantar e cobrar. No adulto, já era o contrário, era 80% não tinha que estar no pronto-socorro. Estava ali porque eu quero um atestado, é mais fácil passar um pronto-socorro do que marcar uma consulta, sentar na frente do médico e adquirir o hábito de se prevenir. Uma doença dessa, eu falo para os meus pacientes, não é para ficar indo de todo jeito no pronto-socorro. Todos têm, não importa se é da rede pública ou privada, tem o meu telefone, enfim, com quem está me substituindo quando eu não estou, mas exatamente para podermos orientar. Tem a Adriane, que é meu braço direito e esquerdo, e então assim, nós saímos pipocando por esse país aí com as malinhas na mão, atrás de criança que está num pronto-socorro, para não deixar traqueostomizar. Então, assim, nós estamos trazendo para vocês conhecimentos de ponta a ponta a ponta, que nós discutimos nos maiores congressos internacionais, né, dentro das grandes academias internacionais ligadas aos conhecimentos médicos, mas nesses grandes congressos nós temos ali dentro mobilizando e incentivando e fomentando as associações de pais. Então existe um projeto internacional que é o Project Parents, que
ele vai agregando, é uma associação internacional mesmo de iniciativas de pais, né? E que vão mobilizando, e a união faz a força, o processo é de base. Então, todos esses resultados que eu tenho hoje muito orgulho em poder apresentar, de bons resultados, considerando uma doença tão grave quanto essa, e assim, os resultados são os mesmos do primeiro mundo. E nós ainda não estamos contando com alta tecnologia. Esses resultados são fruto de conhecimento, de como essa doença vai ocorrendo. Nós estamos aprendendo essa doença com a sobrevida dos pacientes, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que esses meninos têm, por exemplo, o verdadeiro mecanismo de morte deles é um mecanismo cardíaco. A gente sabe disso, então nós temos que prevenir isso. Então, assim, toda ação, ela gera uma reação. E não se consegue abordar nada, qualquer situação, se você não fizer projeção. Então, você, a partir de um conhecimento, você gera uma ação, essa ação vai gerar uma reação que vai ter um resultado. E tudo isso é a médio e longo prazo, mas não quer dizer que não está todo mundo parado, não é isso? Toda vez, não tem uma hora, dos 20 pacientes que nós atendemos por tarde no HC, e todos os meus pacientes do consultório, não tem uma consulta. Eles vieram 4 meses atrás, doutor, já tem novidade? Não tem novidade ainda. Por quê? Na consulta anterior, eu falei, olha, a perspectiva é dentro de uns 5 anos e tudo mais. Não tem novidade ainda, mas nós temos muito o que fazer. Então, assim, eu sei que você joga um balde de água fria, mas ela não é um balde simplesmente de água fria, tchau, vai embora, não tem o que fazer com você. Não é isso. Nós não temos esse elemento medicamentoso, mas tem muito mais coisas. Nós não temos noção do que é vencer, mudar um curso de uma doença que durante 120 anos não se fez nada no seu conceito dela. Que é importante conceituar, é importante saber, para poder alertar, para fazer um diagnóstico. Mas é importante reagir com isso, né? Então, durante muito tempo, esses pacientes saíam da esfera médica e iam simplesmente para a esfera terapêutica, que é uma terapia, que é um tratamento de excelência. Mas eles mesmos ficavam meio que a mercê, questão da segurança, meu Deus, será que eu posso ir além? Enfim, não existia uma coordenação, uma interdisciplinaridade aí. Então, é bem isso mesmo. Ficou muito claro neste encontro como isso, é claro, não é só aqui, no Brasil inteiro, tanto faz na rede dos colégios classe AAA, quanto na rede pública, a questão da inclusão na escola está muito, muito, muito aquém. A própria escola tem que ter o seu diagnóstico, seu tratamento e sua programação. Então, é muito fácil falar que a acessibilidade é fazer uma rampa, colocar um elevador e pronto. Isso faz parte, tem que ter mesmo. Mas os professores que estão ali na frente, não é por culpa, não é por não querer, é por não estar capacitado. Eles têm que ter um programa de capacitação correta para que eles possam fazer uma autocrítica, analisar seus pontos fortes, pontos fracos, estabelecer metas e cumprir. Dentro deste processo tem a questão da adequação da escola, que se pode fazer hoje, tem a questão da formação do indivíduo que está lá na faculdade, portanto, tem que modificar muito as grades curriculares, né? Gerar mesmo políticas eficazes quanto à questão do formador da educação, e também dentro da educação não é só a sala de aula, tem outras questões, para que você possa projetar, fazer um projeto, uma prévia, e porque aqui esse processo, esse bem implantado hoje, nós vamos colher fruto daqui a 20 anos. Não é uma coisa de hoje para amanhã. Eu dei uma lei lá, tá bom. Não, a gente sabe que não é isso. E isso vale para tudo, né? Então, nós estamos começando, no desenvolvimento neuropsicológico da criança, nós estamos nesse âmbito, por exemplo, da educação, nós estamos ainda no nível do pré-natal de alto risco, quer dizer, o moleque ainda nem nasceu, entendeu? Então, assim, você já sabe que
ele hoje já nasce com uma série de necessidades, né? E isso vale para tudo. Então, é patente mesmo. A própria faculdade de medicina, ao formar, os alunos saem hoje dentro da grade curricular, se ele tem a sorte de, em algum momento, de algum dos estágios, passar por uma doença, por exemplo, a distrofia de Duchenne, ele vai ter visto um Duchenne na vida. Caso contrário, ele nunca vai ter visto. Não faz parte. Nós estamos redefinindo também a grade curricular da formação do médico, enfim, de todos. Então, é tudo novo mesmo. E já deu para provar que o grande segredo na manejo de tudo isso é o cuidado, mas é um cuidado pleno, né? Hoje, assim, é natural, se tratando de uma doença, quem vai sair na frente é o corpo, é o físico, é o bio, porque ali você tem remédio, você tem abordagem e você tem instrumento para quantificar. Aí agora o próximo passo é como irmos além, né? Então aí já é um pouco mais fácil a questão da inclusão, para que depois, um pouco mais à frente, o indivíduo poder assumir, entender o que está acontecendo, refletir, buscar as suas alternativas. Então, até na vida, é natural isso. Então, a questão agora é uma abordagem bem intermediária, uma abordagem envolvendo inclusão. Se nós formos avaliar, eu estava comentando até isso com a Kátia, não tem na literatura a coisa estruturada, tem facetas, mas essa estruturação não tem. Então, tem que haver mesmo instrumentos que aglutinem e que comece de uma célula a criar um tecido, né? Então, a célula-tronco, que não será ainda questão curativa, também é um tratamento paliativo, mas obviamente que vai dar um plus a mais, né? Nós vamos ganhar mais tempo. Ela também está hoje, assim, para que ela se diferencie, ela também precisa ser nutrida, né? Então, fazendo analogias aí, o processo é bem este. Então, tá bom. Vamos colocar o mapa do Brasil aí, ó. Brasil não, de São Paulo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu fiquei um pouco assim, intrigada com a situação dele, que está ótimo, e do moço que estava ontem na cadeira de roda, que veio deu o depoimento dele. Qual foi o diferencial do tratamento desse menino e daquele outro? Então, ele teve mais acesso do que a outra pessoa? Porque, pelo que eu percebi, ele também foi muito estimulado. O rapaz de ontem foi muito estimulado também pela família e depois pelo cuidador dele. E esse que eu vejo que ele está bem, ele anda, ele está ótimo, né? Nem parece que ele tem nada. Enfim, na verdade funciona da seguinte forma. Embora o defeito genético da distrofia ele ocorra num único sítio gênico, a manifestação clínica da doença ela é individual. Então nós temos, esse é um grande desafio na comunidade científica para entender isso. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos famílias que você tem mais de um indivíduo afetado. Eu particularmente tenho 2 irmãozinhos, filhos do mesmo casal, né? A mãe é portadora e eles têm a mesma deleção que a mãe, os meninos reproduziram. E o mais velho hoje vai fazer 17 anos. Ele anda, ele tem menos dificuldade que o Lucas. Ele levanta do chão em menos de 5 segundos. Eu hoje, que não tenho distrofia, mas tudo bem, estou com 48 anos, eu levanto em torno de uns 2 segundos, porque eu preciso de um apoio, sabe, dependendo. E isso vale para qualquer um de nós, a não ser a Lúcia, que é super bem treinada, aí eu acho que ela levanta bem. Mas enfim, eu sou sedentária, eu tenho um pecado aí. Mas isso é uma característica. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que quanto mais precocemente a criança tem acesso a um tratamento, nós conseguimos prevenir as deformidades que vocês viram, por exemplo, ontem no Fabrício, né, que são deformidades muito graves. O Fabrício começou, por exemplo, o segmento comigo tem 2 anos, então ele tinha 28 para 29 anos quando ele começou.
Mas as crianças que começaram o tratamento adequado mais cedo, que não houveram interrupções periódicas de tratamento, mesmo eles, com a maioria, perdeu a marcha e tem chance de perder, essas crianças nós conseguimos evitar muito deformidades graves neles. Então, o Fabrício, ele tem hoje a evolução, ainda agora com um pouco mais de proteção cardiorrespiratória, mas ele tem a evolução motora natural da doença, né? Ele também já é um indivíduo geneticamente protegido, melhor protegido, porque antes dele ter, por exemplo, acesso à tecnologia, às novas medicações, no caso a corticoterapia, ele já sobreviveu muito, né? Então, assim, daqui a alguns anos, essa população será muito maior. O meu paciente mais velho tem 39, acho que é isso, 39 anos. É um advogado, né, um rapaz culto, etc., e faz tudo por comando de voz, né? Ele usa o BIPAP, enfim, tem as suas atividades todas, mantém força nas mãos. E eu comecei a cuidar dele tem uns 8 anos, mais ou menos. E esse rapaz, um mês e pouco depois que eu estava cuidando dele, ele me ligou e falou comigo assim: doutora Bernadette, de madrugada, ele falou: a senhora me desculpa, mas tem uma coisa esquisita acontecendo, meu coração está disparado. E eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Mudou o BIPAP, alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu falei: então vamos chamar a ambulância, estou indo para sua casa, vamos ver. E esse menino teve a sorte de nós conseguirmos flagrarmos um bloqueio atrioventricular total e colocamos o marca-passo, e ele está há 8 anos com o marca-passo, tranquilo, mantendo-se pelo estado. Então, assim, por exemplo, ter vindo o Fabrício ontem e o Lucas, que está numa outra vertente, para vocês terem uma ideia, a condição do Lucas é uma condição rara mesmo. O mais velho, o Duchenne mais velho deambulador, 2 anos mais velho que o Lucas, que é o Manuel, é um rapaz português que acompanha no serviço em inglês. E ele tem o mesmo biotipo do Lucas. O material genético do Lucas está sendo estudado há muito tempo, né? Eu várias vezes questionei se será que esse moleque tem mesmo Duchenne? Não é possível. E ele já foi, tadinho, submetido a 2 biópsias, e ele realmente não tem a distrofina, ele é um Duchenne, né? E como ele, nós temos outros. Os deambuladores, os Duchennes, como o Lucas, no mundo, eles não estão em torno de 3 a 5% da população. Então, são poucos, são muito privilegiados. E eles são alvo de estudo, porque eles têm genes promotores, protetores, que não deixam a doença progredir, né? Então, assim, ele é um indivíduo geneticamente superior no que tange ao defeito genético dele. Ele tem um defeito, mas ele tem outros protetores. Então, esses indivíduos, que são poucos, eles são fomentos mesmo, ou melhor, são instrumentos de pesquisa. Eu brinco com ele que o GND já viajou metade do mundo, ele ainda vai junto, né, junto por um tempo, né, Lucas? Ele que ainda não foi. Mas, enfim, isso acontece. Então, às vezes, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que tem pacientes das mais diversas idades, dos mais diversos estágios, tem pacientes que, por exemplo, questionam os meninos quando o Lucas vai, é que ele sempre chega mais tarde, mas quando os meninos mais novos veem, o Lucas fala: poxa, doutor, por que ele consegue e eu não consigo? Então, é uma diferença que a gente vai conversando. Como tem outros Lucas que estão chegando no caminho dele, é uma minoria, mas eu brinco com o meu pelotão de elite, e hoje eu já consigo identificar características clínicas deles desde pequenininho. E a gente vai controlando esses moleques. E, enfim, mas é genético isso. Então, a gente não sabe ainda o que os protege, mas é um fato. Então, eu dei o exemplo dos 2 menininhos que são irmãozinhos. O mais velho vai fazer 18 anos e anda, e o mais novo, aos 9 anos de idade, necessitou da cadeira. E assim, foi até uma situação, tanto quanto, enfim, que a decisão
foi lá no consultório, eu fui propor para o pequenininho usar a cadeirinha de apoio para longas distâncias, e o pequenininho não queria usar. Aí o mais velho falou assim, pô, irmão, vai ser legal para você, que você pode me acompanhar para a gente sair, né? E realmente, hoje o Daniel tem uma independência que a cadeirinha dá para ele, e o Zé Luiz continua no seu processo, né? E é por aí mesmo. Só um paralelo do que a doutora comentou, que a Maiana, quando está fazendo os experimentos com os cachorros, né, os Goldens, tem o Ringo, né, que é um cachorro que é um cachorro diferenciado geneticamente, como o Lucas, teve uma ninhada do Ringo para poder fazer o estudo com esses Goldens também para as células tronco, né, para descobrir por que o Ringo ele é tão melhor e ele é do Shane, assim como os outros cachorros que foram afetados. E o Ringo é um cachorro assim normal, se você olhar, ele é um Golden que corre, que brinca, ele não tem alteração, ele é um pouco distrófico, mas aí você vai fazer a biópsia do Ringo, ele é do Shane. Mas clinicamente ele está muito bem. Então ele também tem, acho que a lâmina dele na Inglaterra também, e a ninhada inteira dele, ele tem o filho, ele é avô, ele é bisavô, ele tem um monte assim da ninhada do Golden, do Ringo, também sendo estudado também nessa área. Esses processos são interessantes. Por exemplo, algumas comorbidades, que são tem crianças que têm 2 doenças genéticas coexistentes. Algumas pioram, potencializam a distrofia, mas outras não. Um exemplo por exemplo, nós temos um grupinho de pacientes autistas mesmo, não com comportamento autístico, e que a doença de distrofia não está progredindo nesses meninos. Eles também estão sendo alvo de estudo, porque com certeza tem um gene moderando o outro. Então, são essas observações que vão estimulando as pesquisas. Então, são dados aí importantes que a gente vai obtendo pela observação clínica, e isso vai sendo retratado e analisado no laboratório. Essa linha por exemplo, desse oligonucleotídeo, um dos pacientes que foi o material usado, um paciente que eu acompanho no consultório e que também acompanha na Inglaterra, é um caso que tem uma forma diferente da expressão da deleção, é um mecanismo diferente, que foi um alerta para também potencializar esses estudos. Então, hoje existe uma preocupação na comunidade científica, como nós não existimos nas estatísticas oficiais, de tentarmos mapear esses indivíduos, criar um cadastro dos pacientes existentes. E quanto mais nós pudermos oficializar, melhor pudermos oficializar as estatísticas, melhores serão as propulsões, os fomentos para as pesquisas mesmo. Isso vale para todas as doenças, não vale só para o Duchenne, não. Vale para distrofias de cintura, para as facioscápulas, para as amiotrofias, para as miopatias congênitas, para as distrofias congênitas, e assim a esclerose lateral amiotrófica. Então, são uma gama grande de doenças aí que a gente trata, melhor que a gente diagnostica e orienta. Mas, então, isso é necessário.